Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Venha comigo aprender a pintar esse bebê. Então, bora para o vídeo. Então, meninas, vamos dar início à nossa pintura? Eu vou começar aqui com o preenchimento da pele, da parte do corpinho dele, e vou utilizar uma mistura, que é a mistura de amarelo pêssego mais branco. E a segunda mistura, que será a mistura para sombra, eu vou usar o pêssego, que é a mistura de pêssego mais jatobá, certo? Nas mesmas proporções. Então, aqui com o pincel 421, número 8, eu vou fazer o preenchimento. Fiz o preenchimento de uma área para não ficar muito extenso e já venho com a sombra, dando o primeiro formato aqui das dobrinhas do bebê. Então, aqui na divisa entre o rostinho e o ombrinho, vou aplicar um pouco de sombra. Em cada dobrinha, vou colocar uma sombra. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com essas duas cores, preenchimento e primeira sombra. Depois, uma terceira tonalidade, nós vamos usar para fazer a luz, iluminando essa pele. E uma quarta tonalidade, um pouco mais escura, nós vamos fazer a segunda sombra. Aqui no ombrinho, com esse movimento de C, eu vou sempre tirar o excesso da tinta no pincel para não vir com a carga de tinta muito para a área onde eu quero aplicar. E vou fazer esse movimento suave que vocês viram aí no vídeo. Agora eu vou dar continuidade ao preenchimento. Fiz o preenchimento, agora venho com a sombra. Aqui, marcando a covinha do cotovelo, a gente começa a definir essa sombra aqui junto à mãozinha. Um bebê que é cheio de dobrinhas. Aqui no bracinho eu vou colocar uma sombra também. Agora eu já venho com o palha fazendo a iluminação dessa pele. Vou aproveitar enquanto a minha pintura ainda está úmida, para que eu não precise usar diluente. Lembrando que depois a gente vai reforçar tanto a sombra como a luz novamente, quando essa pintura já estiver praticamente seca. Aqui no processo do corpinho é a mesma coisa. Vou fazer o preenchimento de todo o corpinho, em cada dobrinha vou colocar uma sombra e também uma luz, utilizando a cor palha. Agora eu vou fazer uma sombra. Vamos imaginar aqui que o bracinho dele esteja fazendo uma sombra sobre o corpinho. Então, essa parte da barriguinha dele será mais escura. Em cada dobrinha, uma sombra. Aqui eu vou colocar uma sombra. Então, eu vou tirar o excesso, venho esfumando. E vou fazer a marcação aqui, a sombra do joelho. E aqui um pouco de palha para fazer a iluminação.
E agora eu sigo fazendo o preenchimento aqui da parte do bumbum do bebê. Com a nossa cor de base. Esse vídeo que será liberado em etapas, para não ficar muito grande. Vamos definindo melhor aqui a sombra. Uma outra sombra aqui, fazendo uma outra dobrinha. E essa parte aqui do bumbum será bem escura, então a gente vai colocar um pouco mais de sombra nessa região. E finalizo com a luz, utilizando a cor palha. Lembrando que depois a gente vai intensificar essa sombra e intensificar a luz também. E antes da gente partir para a pintura do rostinho, eu vou fazer primeiro a pintura da mãozinha, pois ele tá sobre a mãozinha dele, então a mãozinha está por baixo, a gente vai pintá-la primeiro. Então, eu vou fazer o preenchimento aqui. Fiz o preenchimento com a cor de base, agora eu venho com a cor de sombra e vou aplicar aqui entre os dedinhos. E a mãozinha do bebê é toda enrugadinha, então vou colocar uma sombra aqui. A sombra aqui do rostinho, sobre a mãozinha. E aí, agora a gente pode vir com a luz. Então, vou colocar um pouquinho de luz aqui com palha nos dedinhos. E assim, pessoal, a gente vai reforçando depois tanto a sombra como a luz, para que essa luz se sobressaia depois, e é isso que vai dar o volume e o efeito na pintura. Colocar um pouco mais de luz aqui. O pincel chato, ele me ajuda a espalhar melhor, então o pincel mais firme facilita na hora desse processo, principalmente quando a pintura já está quase seca. E agora vamos para o rostinho. Geralmente eu começo pela parte da testa, parte de cima do rostinho, porque eu acho mais fácil. Então, eu vou trabalhando sempre por partes. Eu subo com essa tinta aqui bem próximo do cabelinho. Sempre esfumando, para que na hora que eu vier com o cabelo não fique aquela divisão. E se a gente reparar também, a maioria dos bebezinhos, eles são carequinhas assim, tem falhas, né? Então, vou fazer aqui até a altura da sobrancelha.
E aí eu já vou vir com a sombra. Vou começar a aplicação da sombra sempre pelas laterais, com pouca tinta. Aqui eu vou dar um espaço entre a sobrancelha, acompanhando o movimento da sobrancelha, lembrando de esfumar bem. Vou tirar todo esse excesso aqui de tinta, vou esfumar bem. E continuo fazendo a aplicação da sombra nas laterais. Aqui eu vou projetar uma sombra. E aqui próximo do cabelo também. Feito isso, eu já venho com palha, não vou esperar essa tinta secar e já vou aplicar a luz. Então, aqui eu sigo fazendo o preenchimento desse rostinho por partes. Fazendo o contorno bem direitinho. Então, vocês viram que eu fiz o preenchimento até a altura do olho. E agora a gente vem com a sombra. Então, o formato de C para as bochechas, sentido o canto da boca. Vou tirar bem o excesso, vou vir com pouca carga de tinta. Só mais a sujeirinha do pincel e depois a gente vai intensificando, tá? A gente vai vendo onde precisa colocar um pouco mais de sombra, mas sempre comece só com a sujeirinha do pincel, para não escurecer demais essa pele. Essa sombra é a mistura que eu falei para vocês de pêssego mais jatobá. Aqui no canto do olho eu vou fazer essa dobrinha. Geralmente os bebês eles têm bastante olheiras, né? Então eu vou fazer bem suave essa sombra. O cantinho da boca. Vou estender essa sombra até a aba do nariz. Intensificando um pouco mais a bochecha. Já venho com a luz, usando palha. E aqui, no cantinho do olho, vou clarear também. Agora o preenchimento desse outro lado. Fiz o preenchimento. Agora eu venho com a cor de sombra. E a gente vai marcar essa boquinha nos cantinhos e no lábio inferior. Aqui eu vou colocar uma sombra desse lado. Pouquinha sombra, tá? E desse outro lado também. E já vou vir fazer a marcação aqui da bochecha,
movimento de C. Vou levar essa sombra até o canto da boca. Aqui na área inferior dos olhos também. Pouca tinta, só a sujeirinha. E vou subir com essa sombra um pouco mais aqui, fazendo o contorno aqui do rostinho dele. Acabei de fazer o preenchimento aqui abaixo do narizinho e já venho com a luz, usando palha, movimento circular. Vamos iluminando essa área do rostinho dele. Aqui eu vou colocar palha também, acima dos lábios. Essa área vai receber luz e essa área vai receber sombra. Fiz o preenchimento dessa área. Agora eu venho aqui entre os olhos e o nariz com um pouquinho de tinta até a altura da sobrancelha e vou marcar dando profundidade. Aqui fazendo a pálpebra. E mais uma vez, profundidade aqui, com um pouco de sombra, até a altura da sobrancelha. Calma, gente, vai ficar bonito. É um processo demorado. Eu levei 6 horas para fazer esse trabalho, para concluir esse trabalho todo. A gente vai deixar assim por enquanto e vai fazer o preenchimento do narizinho. Então, começo aqui fazendo uma bolinha. Já venho com a sombra. Bem no cantinho aqui inferior. Sigo fazendo o preenchimento. Estou usando agora um pincel menor, 421 número 0. Já venho com palha iluminando pra gente ir definindo esse nariz, tá? A sombra na cavidade aqui do nariz. E a sombra definindo aqui do lado de fora. Pronto, feito isso, eu vou iluminar com palha. E vou reforçando outras áreas também com palha. E até o final dessa pintura, a gente vai realçar a sombra e vai realçar a luz novamente. Então, primeiro eu fiz a pálpebra utilizando a sombra. E agora eu venho com palha, iluminando acima da pálpebra dele, até a altura da sobrancelha, tá? Agora, com o papaya, a gente vai dar um pouco de cor para essa bochecha. Vou trabalhar inicialmente com pouca tinta. E depois, se for necessário, a gente vai intensificar a cor das bochechas dele.
E é isso. Esse foi o vídeo número 1. Se vocês quiserem saber como eu fiz a finalização dessa pintura, eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!